Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar uma mensagem pequena em tamanho, porém grande em qualidade e importância. Nós estamos falando sobre Bereshit, capítulo 32. Nós vemos que Yaakov, ele manda mensageiros para o seu irmão Esav pelo medo que ele tinha do ódio de Esav, que talvez ele viria e ele acabaria danificando a Yaakov, danificando o rebanho de Yaakov, danificando uma família de Yaakov, os seus filhos e as suas esposas. Então Yaakov manda enviados para Esav, e esses enviados levavam presentes, levavam rebanhos, levavam camelos e outras especiarias para que Esav não ficasse nervoso e o seu ódio diminuísse para com Yaakov. Nós vemos no versículo número 5 uma frase muito importante que Yaakov diz, uma mensagem que ele manda para Esav. E dessa mensagem nós podemos aprender diversas coisas. Porém, eu quero me frisar em duas coisas que nós aprenderemos. Yaakov, ele fala o seguinte para o seu irmão Esav. No versículo 4 diz, e mandou Yaakov enviados na frente dele. Ou seja, eles iriam na frente antes de Yaakov, para Esav, seu irmão, para a terra de Seir, no campo de Edom. E ele os ordenou, dizendo, assim digam para o meu senhor Esav. Assim disse o seu escravo Yaakov, eu morei com Lavan e eu me atrasei até agora. Ou seja, eu demorei até agora porque eu estava com Lavan. E aí eu pergunto para vocês, por que Yaakov precisa dizer para Esav que ele estava com Lavan? Qual é a ideia de Yaakov dizer para Esav que ele estava com Lavan, o seu sogro? Era óbvio que Yaakov estava com Lavan, o seu sogro. Por quê? Porque no final da penúltima paraxá, nós vemos que Esav escutou quando Yitzhak ordena Yaakov a ir buscar uma esposa com Lavan. Ou seja, Esav sabia que Yaakov estava com Lavan. Por que Yaakov precisa explicar para Esav que ele estava com Lavan todos esses anos? É uma pergunta muito grande. E nossos sábios respondem essa pergunta com um ensinamento muito importante, que daqui nós vemos a grandeza de Yaakov. E depois nós falaremos o que o Zohar responde, de acordo com a Kabbalah um pouco mais profundo. Em primeiro lugar, nós temos a resposta dos nossos sábios, que Yaakov, na verdade, ele disse para Esav o seguinte, eu morei com Lavan até agora, e você sabe que Lavan era a pessoa mais enganadora, era a pessoa, um vilão muito grande, ele era um herege muito grande, um rachá, ele sempre estava buscando enganar as pessoas, ele sempre estava buscando como lucrar sobre as pessoas, ou seja, pela perda dos outros eu quero lucrar. As suas próprias filhas disseram que na verdade Lavan as tinha roubado e ele não pagou para o seu genro todo o dinheiro do trabalho dele. E as suas filhas mesmo entenderam que ele era, na verdade, um grande vilão. E Yaakov fala, eu morei até agora com Lavan, porém eu ainda cumpri todas as mitzvot. Ou seja, não ache você, Esav, que isso que eu morei com Lavan, isso que eu morei com um grande herege, com uma pessoa que os seus atos são errados, com uma pessoa que ele não se importa com o outro, ele não se importa com Hashem, ele não se importa com a lei de Hashem. Não ache você que isso fez com que eu também aprendesse dos atos dele. Eu não aprendi dele, eu sim continuei cumprindo todas as mitzvot. Portanto, não ache você que os meus méritos são menores do que aqueles na hora que eu vim. Senão os meus méritos são muito maiores do que aqueles méritos que eu tinha quando eu vim. Por quê? Porque quando a pessoa ela mora em algum lugar
aonde os seus vizinhos, aonde a sua vizinhança, aonde os seus familiares não cumprem a Torá, não se importam ou não conhecem ainda a lei da Torá, e eles desejam desejos materiais, eles querem ter mais dinheiro, eles querem ter mais riqueza, eles não se importam com a espiritualidade. E mesmo assim, a pessoa cumpre a Torá, a pessoa se esforça na Torá, a pessoa não deixa com que os atos daqueles que o rodeiam o influenciem. E ele continua seguindo a Torá. Essa pessoa, ele se assemelha a Avraham Avinu. Avraham Avinu, que nem está escrito no profeta, Avraham Avinu Echadaya, ele era único. E a intenção é que ele era único porque, que nem diz a Torá, Avraham é chamado de Avraham Aivri, Avraham o hebreu. E hebreu, para quem não sabe, no hebraico, ela vem da palavra margem. Por quê? Porque Avraham, ele estava de um lado da margem do rio e toda a humanidade estava do outro lado. Ou seja, Avraham tinha uma fé, a fé num Deus único, e todas as outras pessoas estavam do outro lado da idolatria, o lado da idolatria, o lado de acreditar em um homem, o lado de acreditar em um profeta, o lado de acreditar em um Messias. Avraham Avinu falou somente Hashem, essa é a nossa fé, e por isso ele era diferente de toda a humanidade. Ele chama Avraham o hebreu, Avraham que estava na outra margem do rio. E assim também disse Yaakov, eu não aprendi dos atos de Lavan, então os meus méritos são muito maiores do que os méritos que eu tinha quando eu vim. E saiba você que a força que é necessária para não aprender dos atos daqueles que te rodeiam é muito grande. Por isso, Esav, não ache que eu sou seu irmãozinho mais novo e que você vai poder me danificar. Ou seja, na verdade, Yaakov Avinu estava falando, olha a força interior que eu tenho. E Hashem está comigo. Quando a pessoa ela vive no Brasil, quando a pessoa ela vive em um lugar onde todos aqueles que o rodeiam, ou a maioria das pessoas que ele tem contato durante o dia, e às vezes até mesmo as pessoas dentro da família dele, elas não cumprem a Torá, elas às vezes são idólatras, elas não conhecem a verdade ainda, elas ainda estão sendo enganadas. E mesmo assim, ele cumpre a Torá. E mesmo assim, ele continua no caminho de Hashem. Os méritos dessa pessoa são muito maiores do que os méritos daquela pessoa que nasceu num lugar onde todos já cumpriam Torá, onde todos já conheciam Hashem, onde todas as pessoas já sabiam que Hashem é o único Criador e é um. Quando a pessoa ela não se deixa levar pela televisão, ela não se deixa levar pelo jornal, pela revista, pelas notícias, pelo que ela vê no celular o dia inteiro, e ele consegue constantemente se aproximar de Hashem, ele se assemelha tanto a Avraham, tanto também a Yitzhak e também a Yaakov. E é isso que Yaakov Avinu, ele na verdade explicou para Esav. Daqui nós vemos, não ache que isso que você mora num lugar onde os outros são idólatras diminui o seu tamanho. Na verdade, quem fala isso para você é o seu Yetzer Hara, o seu mau instinto, ele quer te derrubar, ele quer te colocar em depressão. Então ele fala, não, você, olha onde você está, todos ao seu redor são idólatras, que mérito você tem? Se assemelhe a eles. Você não pode ir nos lugares onde eles vão, você não pode comer a comida que eles comem, você não pode se confraternizar, você não pode confraternizar com eles. Então, é óbvio que o seu caminho está errado. Saiba você, a verdade é única. E a verdade é uma. E quando nós vamos atrás da verdade com todo o nosso coração e com toda a nossa força, nós temos o mérito de ser escolhidos assim como Avraham Avinu foi escolhido. Para terminar, o Zohar, na verdade, ele explica uma outra explicação nesse versículo, uma explicação um pouco mais profunda. Porém, como eu falei, eu vou falar de uma maneira simples o que o Zohar fala. O Zohar explica que, na verdade, Yaakov Avinu, quando ele falou, eu morei com Lavan, a intenção dele era falar, eu conheço todos os lados da magia negra. Eu conheço todos os lados da força do mal. E é por isso que eu
morei com Lavan e consegui até agora me cuidar. Porque às vezes quando a pessoa ela está perto de idólatras, perto de pessoas que às vezes mexem com espíritos ruins, a pessoa tem que conhecer e saber como anular a força desses espíritos, como anular a força de toda essa impureza. Quem não sabe, é óbvio que deve ter um rabino que conheça esses assuntos e deve perguntar como eu posso fazer para anular a influência desse tipo de força negativa, e dessa maneira a pessoa pode se cuidar. Porque às vezes a pessoa não se cuida e ele entra em depressões, e ele entra em problemas, sejam materiais, sejam problemas espirituais, sejam problemas emocionais, e na verdade isso são forças negativas que tem ao seu redor. Portanto, através dessas duas maneiras, a primeira maneira é continuar cumprindo a Torá e a verdade, custe o que custar, e não se deixar levar. E a segunda maneira é encontrando alguém que saiba como anular a força negativa que existe através dessa idolatria e desses pecados que são feitos ao seu redor. Dessa maneira a pessoa consegue continuar o seu caminho e Bezrat Hashem, se aproximar de Hashem cada dia mais. E é Iratzon que nós consigamos cumprir tudo que a gente estudou.